Retornamos para o grande expediente. Está em discussão as proposições avulsas. Vereador Idelmino. Muito obrigado, senhora presidente. De maneira muito rápida, eu solicito aqui aos demais colegas que faça a aprovação da indicação 371/2016, na qual eu faço aqui a solicitação ao executivo para a construção de um quebra-molas ou então uma faixa elevada na rua Maria das Neves, nas proximidades da escola Piuí, aqui no bairro de Fátima. Os colegas sabem que eu não sou muito de fazer esse tipo de indicação, solicitando construção de faixa elevada. Eu acho que a gente tem que investir na educação da nossa população, na educação do trânsito, mas, infelizmente, em função dos constantes riscos que as nossas crianças vêm sofrendo naquele local, eu acho que a única maneira que nós temos, infelizmente, nesse momento, é pedir que seja feito um estudo por parte do Executivo nesse sentido, de verificar se realmente há essa necessidade, se tem um outro procedimento que possa ser feito, mas, a princípio, eu não consigo ver, a não ser a construção de uma faixa elevada para as proximidades dessa escola, até para facilitar a passagem das crianças ali naquela via. Então, dessa maneira, eu agradeço os colegas e solicito aí a aprovação dessa indicação nessa noite. Muito obrigado. Proposições avulsas em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Discussão e votação, seguinte projeto. Projeto de lei número 58/2016, em primeira votação. Autor, vereador Carlitos Alves dos Santos. Dispõe sobre denominação de via pública, Rua Atanor Ribeiro, no bairro Santo Antônio. Projeto em discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto aprovado em primeira votação. O sábio José vai fazer a leitura de um requerimento. Obrigado, senhor presidente. Requerimento de número 32/2016. Senhor presidente, requiro a vossa excelência, na forma regimental, seja convidada a coordenação da Comissão de Elaboração do Plano de Mobilidade de Viçosa para participar da reunião ordinária do dia 8 de novembro, nesta casa, com o objetivo de dar conhecimento do referido plano ao Poder Legislativo, como também à população viçosense. Viçosa, 31 de outubro de 2016, assina o vereador Geraldo Luiz Andrade. Convidado o professor Ítalo. Faça favor, professor. Obrigado pela sua presença. O professor terá 20 minutos para sua explanação. Boa noite a todos. Eu queria só... isso. Tá. Vou deixar uma apresentação para vocês. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Queria agradecer à Câmara Municipal por ter feito esse convite, na pessoa do Geraldão, que ele já me justificou que não estaria aqui hoje, mas ele tem participado das reuniões do Plano de Mobilidade, da qual eu vou falar hoje. Boa noite a presidente da Câmara, a mesa e aos vereadores aqui presentes. Lembrando também que ontem a gente deu mais um passo em direção a termos finalmente um plano diretor revisto, e que tem aqui o Sérgio Nofino, o Lidson, que faz parte do plano, o Marcos também. Então, a gente teve a última audiência ontem, que é importante falar na questão do plano diretor, porque ele tem
uma ligação estreita com o plano de mobilidade, que é esse material que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. Como é que passa aqui? Deixa eu ver. Então, nós já estamos usando o termo Planmob Viçosa, tá? um termo carinhoso para o plano de mobilidade. Dizer que a história começou porque, além de ser uma obrigatoriedade legal, de todos os municípios com mais de 20 mil habitantes tenham o seu plano de mobilidade, o processo começou, se não me engano, em 2014 ainda, né, por aí ainda, 2013, 14, né, com um termo de referência que é um documento preparado, que a gente acabou preparando junto com a prefeitura, que são os elementos mínimos que são necessários de compor um plano de mobilidade. Esse plano, já como atende à exigência legal de que o município de Viçosa tenha seu plano de mobilidade, todos os municípios com mais de 20 mil habitantes, os municípios também que fazem parte de regiões metropolitanas, então, alguns outros critérios também. Nesse período, foram feitos levantamento de custos para a elaboração de um plano de mobilidade. Na época, isso estava a cargo da diretoria do Centro de Ciências Exatas da Universidade e com o Departamento de Engenharia Civil. Na época, acho que já na época do IPLAN também ficou numa negociação. Esse processo iria inicialmente ser elaborado pelo Departamento de Engenharia Civil. Por algum motivo, o chefe de Engenharia Civil não pôde continuar o processo. Então, foi perguntado ao departamento se a gente tocaria esse processo para frente e a gente topou, né? Eu acho mais um desafio para a gente. Então, acaba sendo que um convênio realizado à Universidade Federal, Departamento de Engenharia Civil e Departamento de Arquitetura e Urbanismo, posteriormente. A gente tem uma equipe hoje formada, os professores fixos dessa equipe agora sou eu, o professor Luiz Fernando Reis e o professor Paulo Tadeu Leite Arantes. A gente tem profissionais também que foram contratados, né? Os ex-professores estão aqui presentes hoje, Carlos Alexandre e o professor Aline Werneck, né? Mais o Guilherme da Silva Pereira, que é um engenheiro de agrimensura, que fazem parte da parte técnica. A gente tem do lado da administração, no IPLAN, o Romeu da Paixão, a Tuane, que é arquiteta, e o Pedro, desculpa não me recordar o nome, né? Chefe do Departamento de Trânsito, são onde chamam o núcleo duro lá do IPLAN, né? E a gente tem tido a assessoria, consultoria do professor Tassiano, da Engenharia Civil, né? E, no momento, a gente está trabalhando com 15 estagiários, estudantes do curso de Arquitetura, do curso de Engenharia Civil, do curso da Engenharia de Agrimensura, tanto do FV como estudantes da Univiçosa também. Eu imagino que vários de vocês já tenham visto nas ruas os meninos anotando o fluxo de veículos, medindo sinalização, então já estão aí, já é um processo bastante adiantado de levantamento. O plano de mobilidade, ele atende à Lei 12.587 de 2012 e se apoia nos seguintes princípios. Eu vou ler um texto um pouco longo, mas é o seguinte: a questão da acessibilidade universal, né, que é o direito de todos se deslocarem autonomamente, o desenvolvimento sustentável das cidades nas dimensões socioeconômicas e ambientais, que não adianta a gente propor um plano que não tenha esse caráter de sustentabilidade. A questão da equidade no acesso dos cidadãos ao transporte coletivo. A questão da efetividade da prestação do serviço de transporte na circulação urbana. A questão da gestão democrática e controle social do planejamento da mobilidade. A questão da segurança nos deslocamentos do trânsito das pessoas.
a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. Que a gente quer dizer, a gente não adianta investir muito em um determinado tipo de solução e que haja um prejuízo das outras. O termo da acessibilidade, da mobilidade é equidade, o acesso igual a todos os modos de transporte. Quer dizer, equidade do espaço público de circulação das vias e logradouros. Da lei também é o seguinte, ela exige que o plano de mobilidade tenha esses seguintes objetivos: garantir a diversidade das modalidades de transporte, priorizando sempre transporte coletivo, o cicloviário e de pedestre, né? Nós não vamos demonizar o transporte individual particular. Ele é apenas um dos componentes da mobilidade, do trânsito de uma cidade, né? Proporcionar melhoria das condições urbanas, da acessibilidade e mobilidade da população. Volto a dizer, a questão da acessibilidade é um aspecto que é gravíssimo em Viçosa, né? A gente não consegue ir de um ponto de ônibus a uma agência bancária, ou a prefeitura, um consultório médico, sem um tropeço, sem obstáculos, até para as pessoas comuns são difíceis de vencer, né? Garantir que a gestão de mobilidade urbana ocorra de modo integrado com o plano diretor. Não adianta, né, a gente fazer planos sem essa sintonia. Consolidando a gestão democrática como instrumento de garantia da construção contínua e aprimoramento da mobilidade urbana. Garantir o controle da expansão urbana de forma sustentável. A universalização do acesso à cidade e o controle do sistema de mobilidade gerado pela ocupação do solo, dos impactos, né? Dos impactos do sistema de mobilidade gerados pela ocupação do solo. Para ilustrar um pouco mais, a gente tem os elementos da mobilidade urbana sustentável, que é a questão do consumo energético, né? Uma boa parte do nosso sistema trabalha com combustível, né? Então, a gente tem que se preocupar com esse exagerado consumo de combustível. A questão da redução da necessidade de viagem. Uma coisa que a gente um princípio que a gente tem tratado do plano de mobilidade é diminuir o número de viagens. Estou falando de mobilidade, mas o objetivo do plano é reduzir a necessidade das pessoas tenham que se deslocar. Vou explicar isso um pouquinho mais na frente. A questão do transporte público é essencial, né? Rever, fazer levantamentos, fazer uma averiguação, verificação da qualidade do transporte prestado aqui em Viçosa, né? A questão das novas tecnologias, aí que casa com a ideia de um plano de mobilidade reduzir o número de viagens. Por exemplo, é uma forma ilustrativa boa. Por que uma pessoa tem que vir 3 vezes na cidade para conseguir uma consulta médica? Se isso pode ser feito via internet, né? É exatamente as pessoas que precisam do serviço público e muitas vezes têm que gastar do transporte coletivo recursos dela. Isso pode servir para o próprio funcionamento mais adequado da prefeitura. Ela pode fazer essa burocracia que seja resolvida tudo via internet, né? Uma marcação de consulta, obtenção de hoje, para a gente pagar qualquer taxa da prefeitura, tem que andar para lá e para cá. Então, isso diminuindo, facilitando a população, que ela não precise ter esse deslocamento, é uma forma de melhorar a mobilidade urbana da cidade, né? Então, hoje em dia, a prefeitura já começou a fazer alguns processos dessa maneira, se não me engano, com a ação social, e eu acho que já começa um pouco com a saúde também. É essencial que esses outros tipos de serviços possam ser reduzidos de forma a facilitar a população, né? Hoje em dia, não é mais complicado. Toda casa tem um menino, uma menina que sabe entrar num programa de internet, num aplicativo, resolver isso facilmente para uma pessoa mais idosa, né? A questão da equidade, temos que dar valor em igual peso para o pedestre, para o transporte coletivo, para o táxi, para o ciclista, para o motociclista, para o motorista de automóvel, motorista de ônibus, enfim. Questão também de estimular muito o meio de transporte não motorizado. A questão de
O próprio crescimento urbano, nós temos planejado as cidades para nossos automóveis. Ali, desculpa, não vou conseguir ler, tá? Tem problema não. Mas o Plamob visa um conjunto de propostas elaboradas para melhorar as condições da acessibilidade dos pedestres, da convivência entre pedestres e veículos motorizados ou não, do transporte coletivo, do uso de bicicleta e do deslocamento dos veículos motorizados. A gente tem uns levantamentos aqui, já um pouquinho defasado. Essa fatia aí, essas fatias não mudaram muito desde então. O que a gente tem que salientar dessa questão, que aquela fatia verde mostra que são 27% das pessoas que usam transporte coletivo, individual para se deslocar. E até então nós temos feito, o nosso planejamento, as nossas cidades estão sendo feitas em função desses 27%, sendo que já o 26% já é o pessoal que se desloca de transporte coletivo, a outra fatia lá é próximo de 40 e poucos por cento, que são as pessoas que andam a pé. Então, esse é um dado, sim, mas basicamente 50% das pessoas se deslocam a pé. Então, se a gente for deslocar a pé numa cidade que a gente não tem uma acessibilidade, né, é um aspecto que a gente tem que levar em conta. Professor Ítalo, isso é no centro da cidade? Desculpa. Oi? Isso é no centro da cidade ou é no geral? Não sei, é um panorama do Brasil, mas não muda muito diferente de um lugar para o outro, né? O que tem mudado muito forte é um daqueles 3% ali que é motocicleta, tá? Isso está se multiplicando. Eu vou ilustrar o seguinte: eu fiz um levantamento de algumas cidades, como Juiz de Fora, Muriaé, Ubá, Manhuaçu, Viçosa, Cataguases e Ponte Nova, as principais cidades da Zona da Mata. A gente levantar, o que é interessante lembrar, por exemplo, a frota de automóveis, Juiz de Fora tem uma proporção de 3,39 pessoas por automóvel, tá? E tirando Juiz de Fora, a gente vê lá, Muriaé 4,5, Ubá 4,26, Manhuaçu 4,93 e Viçosa 4,07, que tirando Juiz de Fora, Viçosa. E isso é a frota emplacada em Viçosa. E a gente sabe que há um percentual muito maior de placas que não são de Viçosa aqui. Isso já sinaliza que Viçosa já tem um percentual maior de automóveis por habitante na Zona da Mata, exceto Juiz de Fora. A de motocicleta, ainda bem que apareceu ali. Viçosa, por exemplo, Juiz de Fora tem uma moto para cada 17 habitantes. Tá? Isso é base do Detran 2014, mas se a gente atualizar, talvez o número de motos aumentasse um pouquinho. Mas Juiz de Fora é disparado, né? Eu garanto para vocês que Cataguases e Ponte Nova é menos que Viçosa. É disparado o município que tem maior número de motos. Tá? Isso de 2014, a gente já imagina que isso já está mais agravado hoje. E outros dados também que a gente pegou, a frota de automóvel, de ônibus, né? Juiz de Fora tem um ônibus para cada 329 habitantes, um ônibus para cada 513, enfim. Oi. Desculpa, você acabou me confundindo. É uma moto para cada 17, no caso de Viçosa, uma para cada 5 ou não? Não, é uma moto para cada 5,52 habitantes, que é disparado da Zona da Mata a que tem o maior número de motos per capita, vamos dizer assim, né? E em relação de transporte coletivo, não mostra ali, mas Ponte Nova é 340 e poucos habitantes por ônibus. E Viçosa está ali num patamar não dos piores, mas também bem abaixo de cidades de um porte parecido como o de Ponte Nova. É um pouco desses dados que a gente está trabalhando também, né? Para explicar para vocês esse plano de mobilidade, já estão nesse processo de mobilização, tem saído textos nos jornais, a gente tem ido à rádio à medida que os programas nos convidam, existe já a internet, grupo de discussão no Facebook, tem o e-mail do plano de mobilidade, né? O diagnóstico, já fizemos algumas reuniões, foram feitos vários levantamentos, né, comandados ali nessa parte inicial pelo professor Carlos, de mapeamento de
fluxo de automóveis, da sinalização na cidade, levantamento das linhas de ônibus, onde estão os pontos de ônibus, quais são as linhas de transporte coletivo, tudo isso nessa etapa para a gente fazer esse diagnóstico, né? Estão sendo também, já começou, Carlinho, ou ainda não, os questionários? Né? A gente elaborou 7 questionários, né, que vão ser aplicados aos usuários de transporte coletivo, aos usuários de táxi, aos pedestres, aos usuários de bicicleta, aos usuários de motocicleta. Eu estou esquecendo de 2 que eu nunca lembro mesmo, né? Mas, enfim, são questionários que vão dar uma visão bastante importante para a gente da qualidade desses serviços prestados. Com isso, a gente vai construir alguns cenários também, né? Depois desse processo todo, é um processo um pouco parecido com a elaboração de um plano, igual o plano diretor. São encaminhadas propostas, vão ter audiências e debates junto à população para discutir essas propostas, depois tramita normalmente, quer dizer, vai para o prefeito, e o prefeito encaminha para a Câmara para tramitação, né? O que a gente já tem feito agora também, as reuniões já foram feitas, né? A gente faz reuniões periódicas com a equipe, a gente já fez algumas reuniões setoriais, tem esse levantamento com as contagens, sinalização, projetos existentes. É bom lembrar também que a universidade, principalmente o curso de Engenharia Civil, de Agrimensura, já tem vários estudos elaborados para trechos da cidade, né? Há um tempo atrás foi apresentado um projeto da Avenida Marechal Castelo Branco, e ele pode vir a ser uma solução de uma parte da cidade. A Marechal Castelo Branco é um gargalo para Viçosa, né? A questão dos questionários que eu já falei, e o levantamento da legislação, né? E também das condições de acessibilidade das calçadas de Viçosa. Basicamente tem isso aqui. A gente tem uma previsão de duração de trabalho de 8 meses, tá? E nós temos esses questionários vão ser colocados online no grupo do Plamob Viçosa do Facebook, né? E também a gente tem essa disponibilidade do plano de mobilidade, o e-mail ali do plamob.vicosa@gmail.com, tá? Eu acho que para mim é suficiente, mas eu deixo, se vocês quiserem tirar algumas dúvidas, né? Mais uma vez eu agradeço o convite de estar aqui divulgando o trabalho do Plano de Mobilidade Viçosa. Algum vereador quer tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta? Marco Nunes. Obrigado. Ô Ítalo, muito obrigado aí pela exposição. Quero parabenizar também o colega Geraldão, que não está aqui, que o convidou. Eu só queria saber, na verdade, há 2 opiniões. Não sei se vocês estão discutindo isso no plano, mas, digamos assim, vocês que são mais técnicos, só para dar para a gente uma indicação. A primeira delas é o seguinte: o nosso grande companheiro e lutador da causa do VLT, que é o Aguinaldo Pacheco, que tanto discutiu isso. Discute-se isso ainda do VLT dentro desse contexto de mobilidade urbana ou não, viabilidade? A primeira pergunta. Uhum. E a segunda é o seguinte, e aí essa pergunta aqui eu quero deixar para os colegas que estão eleitos, não sei, né, Montanha que está aí, outros colegas, é o seguinte: nós sabemos que em março de 2017, o vereador Sávio estava me consultando aqui também, acaba-se o tempo de concessão da Aviação União, março de 2017. Porém, no contrato diz que a União pode renová-lo do jeitinho que ele está lá por mais 15 anos, ou a Prefeitura pode abrir uma nova concessão pública. Bom, o dever de casa, eu acho que os vereadores que ficam nessa casa precisam de preocupar agora e no início do ano, esse contexto do transporte público que Vossa Senhoria colocou ali, pelo que eu entendi, comparando Viçosa com o Ubá, Manhuaçu ali, Viçosa poderia ter mais transportes públicos do que tem. E aí, então, eu queria saber também se no âmbito do plano de mobilidade, alguma coisa desse tipo foi discutido. Quer dizer, nós temos uma concessão batendo na nossa porta, está por aí, eu não vejo o executivo mostrando... bom, não vi ainda nada, também não é da minha ossada, né? Às vezes eles já estão discutindo isso, mas como discutir realmente essa questão do transporte público para que ele seja mais eficaz, né? Hoje nós tivemos uma reclamação aqui da moradora que bate, né, Rosângela, que bate com essa questão do transporte, que ela está reclamando que não tem local de estacionar aqui no centro, etc. E a gente perde realmente, eu acho que a cidade como um todo, ela perde essa qualidade, né, o comércio, o serviço,
porque você vem até o centro e você não tem onde estacionar o seu automóvel, né? Então, eu acredito que o transporte público poderia aliviar. Obrigado, Edson. Posso responder? Sim. Então, vendo que o plano de mobilidade é um plano intrincado, né? Nós já tivemos nas 4 reuniões que a gente teve, em 3 delas foi mencionada a questão do VLT ainda como uma possibilidade de utilização, né? A gente não tem a resposta ainda, mas apareceu sim demandas para que o VLT não seja uma proposta abandonada. Ela deve ser considerada nos aspectos, visto que existem levantamentos, existem também levantamentos de viabilidade econômica, né? Ela está na pauta do plano de mobilidade. A questão da concessão, se não me engano, ela já esteve até presente até no plano do diretor de 2000, né? Essa questão da revisão da concessão é mais do que adequada. Ela também foi prevista na revisão de 2008. Eu não sei se ela está, com certeza, se ela está no plano diretor, mas ela também vai fazer parte, com certeza, da pauta de discussão do plano de mobilidade urbana. Não tenha dúvida disso, não, né? E a questão, posso falar que você também falou a questão de local de estacionamento, né? São 2 questões que a gente também, é uma equação. Criar incessantemente locais para estacionar numa área central como é que chama? Incentivar as pessoas a virem para o centro, porque acham que vão encontrar o transporte com a vaga de estacionamento. Ela precisa, sim, ser estudada com bastante critério. Chegou a se ventilar, inclusive, no plano diretor, como é que se a possibilidade de incentivar a iniciativa privada a construir um edifício garagem, né? Isso cabe um pouco à iniciativa privada de identificar essa demanda, mas é uma solução que perfeitamente pode ser feita, né, numa parceria dessas com a construção de edifício garagem. Agora, o automóvel também não pode, cada canto da cidade onde cabe um carro, a gente colocar o carro, né? Cria essa falsa expectativa. Também, ligado a isso, né, cabe também um aspecto interessante do plano diretor, junto com o plano de mobilidade, é aquela necessidade da gente descentralizar ou criar outras centralidades em Viçosa, né? A mais evidente, a gente está criando uma centralidade um tanto complicada, que é na Gomes Barbosa, ali perto do Colégio Viçosa, a prefeitura, né, o fórum. É uma centralidade que acaba sendo um nó, mas é necessário estudar com que haja uma nova centralidade do tipo no Silvestre, por exemplo, né? Se estimular por exemplo, que uma agência bancária se instale na região do Silvestre, um supermercado de grande porte, eu estaria também evitando essa necessidade de deslocamento até a área central da cidade. Então, é uma equação com muitas variáveis que a gente vai tentar trabalhar e não adianta, nós não temos uma fórmula, então a gente vai precisar novamente de audiências públicas, da contribuição das pessoas que são interessadas nesse aspecto de mobilidade em Viçosa. Obrigada, professor Ítalo. Quero cumprimentar o senhor. Eu estava tentando resolver uma reunião interna aqui. Desculpa a ausência. Vamos, então, para as perguntas. Vamos fazer as perguntas em bloco para ficar mais fácil a questão das respostas. Vereador Sávio. Boa noite, professor Ítalo. Boa noite. Obrigado pela presença, assim como a equipe também que o acompanha, que está aí no plenário. Bem, professor Ítalo, como o próprio requerimento do vereador Geraldão disse, a vinda do senhor aqui hoje é mais para esse legislativo e a comunidade de Viçosa tomar conhecimento do plano de mobilidade. Então, não acredito, né, que a gente possa ficar dando muito pitaco e palpite aqui. Tem as reuniões, vão ter os questionários e vai ter um momento que essa casa vai se posicionar, como o senhor falou, quando o prefeito mandar o projeto para cá. Mas como a gente não consegue ficar
sem dar o pitaco da gente, eu vou aproveitar a oportunidade. E é claro, sempre destacando que o senhor, os outros professores aqui presentes, são as excelências técnicas no assunto. Mas eu tenho certeza, principalmente por conhecer o senhor, que a opinião popular é muito válida nesse plano. Então, o senhor tome aqui como uma opinião de um leigo, mas que vou abordar alguns assuntos por ser um habitante da cidade, né, há quase 34 anos. Bem, uma questão que o Marcos Nunes colocou, que é do transporte coletivo, eu acho realmente que é o maior gargalo da cidade de Viçosa. Eu vou recordar rapidamente aqui um episódio que eu tive na Rádio Montanhesa no ano passado, num debate, onde estava presente o empresário Arnaldo Andrade, que hoje é vice-prefeito eleito dessa cidade. E era uma época que o Arnaldo estava ainda se colocando ou não enquanto candidato a prefeito. E foi colocada uma questão lá sobre o transporte coletivo. Eu falei, se eu fosse prefeito de Viçosa, eu abria concorrência para o transporte coletivo. Eu não deixava só uma empresa ganhar. Tinha que ser no mínimo duas, porque aí ia ter a concorrência e isso teria um resultado de melhor serviço prestado. E o Arnaldo Andrade disse no ar, boa ideia, se eu for candidato a prefeito, eu vou levar essa ideia à prefeitura. Ele não foi candidato a prefeito, mas ele é vice-prefeito eleito. Então, acho que é uma questão que nós podemos concordar com ele, podemos conversar com o Arnaldo. A outra questão que os senhores abordaram e que eu acho muito válida é do estacionamento no centro da cidade. Mais uma vez, um leigo falando aqui, mas eu acho que o centro da cidade tem que ter cada vez menos estacionamentos públicos e estacionamentos privados. Hoje o carro é um luxo. Então, quem quer usufruir desse luxo tem que pagar por isso, porque aí você privilegia a bicicleta, o patins, o skate, o pedestre, que é realmente a maioria da população, como o senhor colocou ali. E eu falo isso, Ítalo, porque a gente sabe da dificuldade que é transitar nessa cidade, independente do veículo. O meu tempo vai acabar ali, eu vou concluir, mas quando eu falo da dificuldade, eu queria deixar um exemplo pessoal. Eu tento fazer um esforço pessoal, político, humano, de deixar meu carro em casa. Então, o que eu consigo fazer dentro de todas as minhas limitações e das limitações da cidade? Eu venho trabalhar lá do João Brás, aqui para o centro, 2 vezes por semana de bicicleta. Toda segunda e quarta, a não ser que esteja chovendo ou coisa do tipo. Eu corro perigo toda segunda e quarta. Perigo de vida. De pegar Castelo Branco e chegar aqui no Carmo. Então, assim, embora a gente saiba que as pessoas têm que fazer esse esforço, e sabe que é uma comodidade vir de carro, mas a gente sabe que a cidade ela tem que estar preparada para isso, né? Então é um desafio que eu sei que nós temos, não só vocês do plano, não é um desafio fácil, não existe fórmula de bolo para resolver isso, mas tem que ter iniciativa. Muito obrigado. Para a pergunta, vereador Carlitos Alves. Professor Ítalo, eu não sei se eu vou fazer uma pergunta ou pedir uma opinião. Eu tenho brigado, porque nós todos sabemos que a Castelo Branco é fantasia. Do semáforo para cá é MG e virando fundão é BR-120. O senhor acha que é viável ela passar para o município? É só essa a minha pergunta, obrigado. Vereador Edenilson. Boa noite, professor Ítalo, todos presentes até agora nessa reunião. Bom, minha pergunta é bem assim, simplesinha, com respeito à carga e descarga no município de Viçosa, né? Essa foi uma discussão bem anterior, né, a essa Câmara atual. Então, eu não sei a que ponto foi essa discussão, a que nível que foi essa discussão na época. A minha pergunta é se tem alguma coisa dentro do plano de mobilidade com respeito à carga e descarga no município de Viçosa, e se não tem uma opinião da Vossa Excelência para dizer se isso satisfaz, porque eu, pelo menos, sou comerciante aqui no município de Viçosa, e muitas reclamações, né, de pessoas que vêm trazer mercadorias para o município de Viçosa, que voltam porque não pode fazer as suas descargas. Então, isso acaba gerando um certo transtorno, né, e antes
o transtorno maior ainda de ter esses caminhões aí no centro da cidade. Então, qual que é a sua opinião com respeito à carga e descarga no município de Viçosa, se isso já contempla o município ou se alguma coisa está sendo discutida dentro do plano? Obrigado e boa noite. Obrigada, vereador. Vereador Paulinho, Brasília. Boa noite, professor. Parabenizar o senhor e os colegas pelo belo trabalho, como sempre. Professor, a fala do Sávio, ela contempla um pouco a minha pergunta, mas aí eu vou um pouco mais além, e a fala do vereador Edenilson também. Então, eu vou fazer a minha pergunta voltada para o que os dois falaram. Em relação ao vereador Sávio, a minha pergunta é o seguinte: nós temos aí, então, a cidade repleta de automóveis, caminhões, motocicletas, como diz a sua pesquisa, tal e tudo mais. Temos possibilidades de ter 2 empresas de ônibus trabalhando na cidade? Pergunta. Em relação ao vereador Edenilson, não está na hora de um porto seco na nossa cidade? Vereador Edelmino. Muito obrigado. Bem, primeiro, quero agradecer, apesar da ausência, o vereador Geraldão, pela oportunidade de estarmos aqui tratando do assunto. Quero cumprimentar aqui os colaboradores aqui presentes, cumprimentar o professor Ítalo, né, e primeiro agradecer ao senhor, né, pela disposição do senhor em abraçar as causas do nosso município. Ontem, até tarde, ficou aqui tratando do plano diretor, hoje está aqui novamente fazendo essa discussão com a gente, se dedicando realmente enquanto pessoa de Viçosa, de coração, que eu sei que o senhor e sempre tenta trabalhar no sentido de melhorar a nossa cidade. Bem, foi colocado aqui pelo senhor que mais de 50% das pessoas, na verdade, transitam a pé. E, com certeza, esse trânsito maior de pessoas é exatamente no centro da cidade, que é onde nós temos a prestação de serviço, né? As pessoas vêm de vários bairros, de várias maneiras, mas chega aqui no centro, né? Lógico, a movimentação aqui é movimentação a pé. E aí a gente cai exatamente na questão da qualidade dos nossos calçamentos, né? As calçadas. Até porque, né, pouca parte da cidade é realmente plana, e isso acaba dificultando realmente a construção, né, de que seria uma calçada ideal, né? Mas, e dentro desse contexto, essa colocação que eu faço, né, questionamento. Existe algum estudo nesse sentido de trabalhar junto ao poder público, algum projeto, ou pelo menos uma indicação, né, acho que o plano passa por esse viés, no sentido de tentar unificar, padronizar o calçamento. A gente vê por várias situações, até mesmo aqui no próprio calçadão, algumas pessoas caem aqui, inclusive até relato de um professor, colega do senhor, né, que caiu ali quase de frente à cafeteria Viena, né, 3, 4 pedrinhas fora do lugar, mas é um local onde não se espera ter esse problema, né? Então, ele um pouco desatento, lógico, acabou caindo e se machucou muito, né? Então, nesse sentido, existe nesse plano algo sinalizando nesse sentido de padronizar o calçamento, né? Até porque nós temos a questão dos deficientes físicos, né, que se movimentam aqui no centro com muita dificuldade. Então, é essa a colocação que eu faço. Obrigado. Obrigado. Mais alguma pergunta? Pois não, vereador Geraldinho. Eu dei a sugestão aqui, mas vou entrar no assunto também, professor Ítalo, que é essa sugestão do plano. Com certeza o Geraldão ia tocar nesse assunto, dos portadores de necessidades especiais. Se o Montanha aqui é um defensor do trânsito, se ele dedicar aqui os 4 anos de política pública ao trânsito, ele vai sair aqui devendo alguma coisa ainda. Tá, Montanha? É um assunto criterioso, que ele vai ter que ter no município, o gestor público, o prefeito, um aliado para melhorar as calçadas, para ter o atendimento ao deficiente visual, cadeirante, no nosso município. O trânsito em si, a dificuldade do Sávio
vir lá do João Brás e usar uma bicicleta que não tem segurança para ele, e o prazo para entrega do plano, né, municipal de mobilidade pública, porque é um plano de governo, é uma modalidade de buscar recursos do governo federal. Se esse plano não for aprovado, né, no município, pela Câmara, qual que é o prazo estipulado de acordo com o governo federal para que esse plano seja aprovado na Câmara? Eu não tenho essa data, somente essa pergunta. Mais alguma pergunta? Então, professor Ítalo, na verdade, eu não sei se o senhor viu, a Prefeitura ela tem um projeto para a questão da reforma da Castelo Branco. Sim. Ela tem um projeto e uma reforma, e uma verba para isso. Né? Então, assim, hoje a Castelo Branco, para a gente, é o caos instalado. Né? Uma pessoa, por exemplo, se eu tenho um compromisso aqui na Câmara e tem que sair da rua ali da Antônio Lopes Leles, eu gasto em torno de 40 minutos, 45 minutos no horário de pico. Então, assim, se o senhor tem uma análise disso, e se o senhor acha que quais são as reais evoluções que nós vamos ter com uma reforma nesse sentido. E aí, estão colocadas todas as questões. Né? Vamos colocar aí um tempo de 9 minutos para ver o que nós vamos fazer, tá? Uau! Bom, eu vou tentar, eu tentei anotar as perguntas aqui, talvez começando pela vereadora Marilândia, essa questão do projeto Castelo Branco, acho que foi a ordem que eu anotei. A questão do Castelo Branco, sim, foi apresentado um projeto elaborado pelo Departamento de Engenharia Civil, né, Carlinhos? Civil, né? Que ele ataca as questões, primeiro, eu acho que foi apresentado aqui, ele mostra um projeto que inclui uma ciclovia de cada lado. Tá? Ele pega três pontos essenciais, que é a descida ali para a rua Antônio Lopes Leles, né? Do Partenon, da Coeducar. O projeto ali contempla um sinal para aquilo ali, para que não se jogue todo o trânsito ali para aquele posto de combustível à frente, né? Então a proposta que já foi apresentada, tomara que ela venha a ser desenvolvida e implementada. O custo não é alto, é basicamente sinalização e colocar mais um tempo no semáforo. E resolvendo um, a gente resolve o outro, né? Tendo um sinal com algumas modificações de mão de trânsito, contempla bastante bem esse projeto. E uma possibilidade que veio numa discussão que a gente teve lá, de fazer uma rotatória em vez de sinal ali no Trevo da Fama. Que a rotatória, ela mantém o trânsito contínuo, né? Ela não fica naquele processo de parar e de conter trânsito e soltar. A rotatória ela é um sistema muito bom de trânsito. Quem está vindo de um lugar para outro, do Fundão para o Teixeira, para Silvestre, por exemplo, é uma possibilidade rotatória. Ainda precisa de um pouquinho deixando de existir o sinal ali, né? Que a rotatória é um fluxo contínuo. Isso está sendo desenvolvido e parece que vai resolver esse gargalo, né? Aí, voltando, acho que eu vou seguindo da ordem contrária, o vereador Geraldinho, né? Que falou a questão do plano. Nosso prazo é de 8 meses, então em torno de março, abril do ano que vem, tá? Uma previsão bastante otimista, mas a gente vai fazer todo o esforço para que isso aconteça. A questão também do Paulinho Brasília, o Paulinho, essa questão de quantas empresas cabem em Viçosa, nós já tivemos uma reunião em que o diretor da empresa atual diz que Viçosa não cabe mais do que uma empresa de ônibus. É a posição dele, né? Eu acho muito cedo para a gente afirmar qualquer coisa a esse respeito, né? A gente vai fazer, como a gente disse, nós vamos fazer um levantamento da qualidade dos serviços, né?
que uma coisa, ele tem um levantamento feito, parece, por ele, então ele tem uma opinião, né? E eu acho que o papel do plano é mostrar, se confirma essa opinião, ou se há uma diferença. Então a gente ainda precisa de elementos para avaliar essa questão, né? Ou de rever a concessão, ou de criar mais de duas empresas. A ideia da concorrência parece interessante, mas é muito cedo para a gente afirmar isso. Pode? Professor, só um adendo. Então, a minha preocupação com essa pergunta foi o seguinte: nós temos então o nosso carga e descarga, que vem exatamente para inibir os caminhões durante o dia. Com essa pergunta do Sávio e a minha aqui, né, nesse contexto, o aumento do número de ônibus circulando na cidade durante o dia com a concorrência, aí a gente acaba quebrando essa regra do carga e descarga. Essa seria a minha preocupação inicial. Aumentar o número de ônibus com a concorrência de duas empresas na cidade, com o trânsito do jeito que está. Seria isso? Eu não sou expert de transporte, né? Mas não parece que seria assim, que elas iriam explorar linhas diferentes. Não, mas eu acho muito preliminar eu afirmar isso aqui ainda, né? A questão, eu acho que você está tocando num assunto que é interessante. A Viçosa, tudo flui para a área central, né? Então, trânsito, então, por exemplo, está previsto já desde o plano de 2000 um novo local para a estação rodoviária, né? Que evitaria, eu imagino, é muito bom para os estudantes, eles também alguns já reagiram, não gostam muito da ideia, mas evita, por exemplo, quem está de passagem, por exemplo, de Ubaba a Ponte Nova, perde um tempão descendo aqui, imagina em dia que o trânsito está complicado. Isso seria um elemento para descentralizar, para aliviar um pouco. Já é um projeto também, desde 2000, as alças viárias que configurariam, isso já foi até feito um orçamento, já tem até um levantamento preliminar de custo disso, 3 alças que ligariam, por exemplo, o Paraíso até o trevo de Cajuri, né? Eliminaria um tanto de trânsito que passa por dentro da cidade. A alça do trevo do São José do Triunfo até o Silvestre eliminaria a questão de passar por dentro da cidade. Uma alça do Silvestre até depois ali perto da Barrinha, perto disso industrial, teria esse fluxo, né? Que também é a solução de um plano de mobilidade não é uma só, ela é uma coleção de soluções, né? Você falou também da questão do Porto Seco, né? Isso já tem algumas empresas que já fazem isso. Isso volta a cada vez que a gente discute a questão, se fala muito nessa questão de um terminal de carga e os outros caminhões menores. Alguma coisa, já tem a Mundial, é a Mundial que faz isso, mas eu acho que tem outras iniciativas. Isso vai ser necessariamente discutido, tá? Essa questão do Porto Seco, eu acho que o Edenilson falou nisso também, né? Do Porto Seco, né? Esse terminal de você evitar que esse trânsito venha até o centro da cidade. Eu ouvi na reunião o pessoal uma reunião bem específica que a gente fez para isso, eles falaram que o problema da cidade é a fiscalização dos horários, do uso do horário, sabe? Que a gente tem horário de carga e descarga, e alguns falam que é necessário rever a fiscalização. Tudo isso ainda não podemos ainda afirmar, ainda é muito preliminar, mas são ingredientes que estão fazendo parte dessa receita complicada que é um plano de mobilidade. A questão deixa eu ver, concessionário, a questão da bicicleta é um dos temas da mobilidade, viabilizar o uso da bicicleta. Aí as pessoas falam, poxa, mas se usa pouca bicicleta em Viçosa, né? Mas é porque o uso da bicicleta em Viçosa é uma aventura para lá de temerosa e perigosa, né? Então é aquela questão, se a gente der condições, a gente vê que a cidade teria condições muito boas de ter mais uso de bicicleta, né?
pensando até na linha férrea, né? Ela não necessariamente pode ter só VLT, mas ela tem uma faixa de domínio de 15 metros de cada lado, que cabe perfeitamente uma calçada de pedestre, cabe perfeitamente uma ciclovia, né? A linha férrea ela tem 0,5% de declividade, né? Praticamente numa pedalada a gente anda muitos metros, né? 0,5% daqui até a Nova Era, região do Laranjal, região da Barrinha, daqui a 3, 4 quilômetros, não muito mais que isso, né? É uma distância perfeitamente cobrível, termo esse, por uma bicicleta. Tá acabando o tempo lá, né? Mas a questão também o vereador Delmino falou da questão da qualidade das calçadas. Claro que isso tem que estar no plano de mobilidade. E lembrando também que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que entrou em vigor agora esse ano, tem um artigo, e esse artigo também foi inserido no Estatuto da Cidade, que exige que o município faça planos de rotas acessíveis. O que é isso? E que ele passa a ser responsável pelo projeto e execução dessas rotas acessíveis. O que é rota acessível? É o transporte, eu desço do ponto de ônibus, uma pessoa cadeirante, ou uma pessoa com deficiência motora, alguma deficiência, ela tem condições de caminhar autonomamente até a prefeitura, até uma agência bancária, até um posto de saúde, né? Uma questão também, não adianta a gente ter ponto de ônibus razoável na área central, se não tem como descer. Só para ilustrar, uma aluna nossa uma vez falou que, professor, eu tive em uma cidade de Santa Catarina, não me lembro qual o nome dela, nunca vi tanto cadeirante. O que está acontecendo com aquela cidade? Fala, nada, né? Aquela cidade, se tem cadeirante na rua, é que ela permite com que o cadeirante não fique trancado dentro de casa, né? Então a gente vê a distância enorme que a gente tem para trabalhar. Não é 4 anos, né? Não, isso aí não é 4, talvez nem 8, nem 12. Mas nós já estamos aqui, eu estou aqui 22 anos, né? Para 10 anos atrás tivesse feito alguma coisa, já tinha acontecido. Então, como todo plano, não há plano milagroso, né, que não exija um processo contínuo de melhoria, de aperfeiçoamento, de revisão e de continuidade, qualquer que seja o prefeito, né? Às vezes a gente luta aqui, para mim não importa, tecnicamente não importa o prefeito que está na Câmara, né? Importa com que a gente consiga com que ele dê saltos, né? Que sejam saltos pequenos e contínuos por um tempo mínimo, que a gente consiga melhorar um pouco a cidade. O milagre não vai ser feito, não. Eu acho que, não sei se... A questão das rotas acessíveis é exatamente padronizar a calçada, né? A gente não pode ter a situação que cada um resolve a calçada do seu jeito, o seu acesso ao automóvel, a sua garagem do seu jeito. Não tem mais como não encarar essa situação e tentar mudar isso, porque não dá mais para continuar, né? Eu não sei se eu... Questão de ordem. Dá tempo de só mais um questionamento rápido com o professor? Pois não. Sim, é porque... Posso responder o Carlito, a questão do município, né? É uma situação complicada, que há vários prefeitos. A gente fala, prefeito, vamos lá ver se o conjunto DENIT ou DR, qual que é a nossa faixa de domínio, né? Já aconteceu vários problemas aqui, de alguém achou que podia construir, que a faixa era 25 ou 30 metros, acabou que a faixa era 40 ou 50 metros. O DENIT nunca atendeu a Viçosa da maneira, olha, claramente, olha, essa é a faixa de domínio, mesmo que fosse 50 ou 10 metros ou 30 metros, não importa. Mas se a gente tivesse claramente descrito que aqui é tanto, aqui tanto, dava para a gente planejar. Mas nunca atendeu isso, né? Então, já essas vias já são urbanas, já são parte da cidade, né? No documento, elas não são ainda. Isso eu quero falar para o senhor. Acho que se passar no documento não é melhor, pelo menos vai ter as regras do município, para respeitar as leis do município. Eu mandei um documento para o atual prefeito, já pronto para transformar
em avenida, do semáforo até na rodoviária. Sim. É mais fácil, que aí a gente vai na Câmara de Deputados estadual. Agora, a BR-120, que vai sentido Coimbra, aí é federal. O prefeito tem que fazer esse documento, mandar para Brasília, para passar isso para o município. Na verdade, seria bom que algum desses técnicos viessem aqui e resolvesse isso de vez. Isso é uma situação que está se prolongando por demais, eu acredito. Né? Embora o tempo do vereador. professor, coisa rápida, professor, o senhor não acha que os semáforos de nossa cidade eles têm que ser repensados? E em relação ao tempo de espera, alguns semáforos estão com tempo excessivos e outro bem pequeno. E outra, colocar o time do semáforo para o condutor enxergar, não seria muito melhor? Volto a dizer, eu não sou o especialista nisso, o especialista está ali na nossa frente, o professor Carlos Alexandre, né? Essa questão de todo esse levantamento que foi feito, assim, a medição de fluxo de trânsito, é exatamente para fazer uma checagem se esse tempo está adequado e necessariamente vai ser feito algum ajuste, né? A questão do temporizador, desse relógio aí, mas eu espero não estar fazendo feio perto do Carlinhos aqui, tá? Mas é isso. Só lembrando, tem mais uns 30 segundos, é que o Edelmino estava falando da questão das calçadas. Vocês vão lembrar qual foi a última vez que houve uma intervenção de porte aqui na área central? Foi na época do prefeito Geraldo Reis, né? Que mexeu no calçadão, no calçadinho, na Belo Lisboa, na Benjamin Araújo e na Dona Gertrudes, né? Hoje a pedra portuguesa não é a pedra mais recomendada, porque um idoso tropeça numa pedra, né? E nós não temos os bons calceteiros, né? Que são as pessoas que assentam adequadamente a pedra portuguesa. Mas isso tem o quê? 20 e poucos anos já, né? Em que é inegável a qualidade dessas vias aqui no centro da cidade, né? Dona Gertrudes, eu lembro que eu até escrevi um artigo que era a rua mais feia do mundo. Hoje uma Dona Gertrudes tem umas calçadas largas com pedra portuguesa, mas tem 20 e tantos anos que não se faz uma intervenção, pelo menos com a qualidade que foi feita, né? Por que parou? Por que não se continuou isso, né? Professor Ítalo, só quero dizer que em Viçosa, na verdade, inclusive nós temos um calceteiro, que é o Pedro, né, da Zezé Cubu. Ele que trabalha aqui e que eu pude assisti-lo fazendo a parte da frente do CASB na época e me encantei. É um trabalho quase que... É um artista. É um artista, né? É muito legal. Né? Vem de encontro hoje até com os mosaicos, né? Que é feito de formas diferentes, mas é um trabalho muito legal. Professor Carlos Alexandre. Carlos, quero pedir desculpa ao senhor se eu soubesse, né? Na verdade, o professor Ítalo só fez a relação aí agora no final, mas professora e professora Aline, né? Acho que nós perdemos a oportunidade nesse momento até de compor melhor essa mesa, mas eu sei que oportunidades não vão faltar, né? Essa discussão ela tem que ser uma discussão muito mais ampla, né? Não só para o vereador, mas para a população, para a consciência da população, né? Eu, como o vereador Marcos Nunes, só consigo andar de carro final de semana. Durante a semana eu ando de moto, né? Porque acaba que a facilidade de locomoção ela é mais fácil andando de moto. Mas quero chegar, né? Pelo que acho que a idade já não permite, andar de bicicleta como o vereador Sávio José. Mas o que foi? Ele falou que não tem idade, não, entendeu? Então que eu posso começar. Professor Ítalo, vou passar para o senhor fazer as considerações finais. Fique à vontade. Tá, eu vou ser bastante breve, né? Agradeço a presença, né, do público, né? Especialmente o professor Carlos Alexandre, o professor Aline, que
vão dar a alma a esse plano de mobilidade, né? Mesmo não estando mais no corpo da universidade, mas estão aí também, são pessoas muito dedicadas à Viçosa, né? Inquestionavelmente. Eu quero agradecer novamente o convite do vereador Geraldão e a atenção que eu recebi aqui hoje, né? E a gente está sempre à disposição, né? Tomara que a gente converse bastante também. É importante, quanto mais ser discutido, quanto mais ser levantado os pontos, melhor a gente tem uma chance de ter um plano adequado. Não é problema se aparecer os conflitos, que às vezes eles têm que aparecer, né? Um conflito, ele é importante aparecer para a gente trabalhar em cima deles. Então, eu me coloco em nome da equipe, sempre que for necessário para esclarecer algum ponto, nós estaremos aqui. Obrigado, boa noite a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Obrigada, professor Ítalo. Quero, nesse momento, dizer que para a Câmara Municipal foi um prazer recebê-lo e também, com certeza, o professor Ítalo, quando nós pensamos em qualquer discussão pautada em mobilidade urbana, em arquitetura, em como resolver algum problema nesse sentido em Viçosa, um dos nomes que sempre vem à tona é do professor Ítalo, pelo respeito ao trabalho que ele desenvolve em Viçosa. Então, nós não podemos também deixar de registrar o orgulho que Viçosa tem, né? Mesmo não sendo nativo em Viçosa, mas o orgulho que nós temos em ter pessoas como o senhor e outras pessoas do departamento que tanto vêm somar com o município e vêm fazer a diferença para a melhor qualidade de vida. Então, fica aqui o agradecimento e o respeito dessa Casa Legislativa. Lembrando a quem nos assiste que terça-feira que vem é feriado, dia 15 de novembro, e que nós teremos reunião, então, no dia 22 de novembro. Agradecer aqui o vereador Sábio José, que secretariou essa mesa diretora. Dou por encerrados os trabalhos, desejando a... Pois não, vereador Marcos? Desculpa, senhora presidente, só pela ordem aqui, rapidamente. Eu estou aqui acabando a minha leitura, já tinha feito uma série de observações sobre o nosso regimento interno, e Vossa Excelência tinha dito que hoje era o último prazo para a gente poder apresentar qualquer tipo de emenda. Era só solicitar a Vossa Excelência, nos seus demais colegas, se haveria necessidade da gente discutir isso num outro momento, porque eu acho que aqui tem... Acho que nós temos uma boa experiência como é que fala, de como se movimenta, de como funciona essa reunião, que a gente poderia inserir aqui agora no regimento interno. Era só saber de Vossa Excelência. Obrigado. Então, vereador, eu até fiz tentei fazer uma consulta ao vereador, ao doutor Randolfo, ele não está presente no dia de hoje, mas pensei já deixar agendado para terça-feira que vem, terça-feira da outra semana, às 4h30 da tarde, uma reunião interna para discussão do regimento, porque aí entendemos que logo depois dessa discussão já estamos prontos para enviar o projeto. Então, faremos um encontro na terça-feira que vem, na outra terça-feira, dia 22, às 4h30 da tarde, até às 6, para tratar das emendas do regimento. A partir daí, nós já vamos levar o regimento para a Constituição, para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Pois não, vereador? Marcos Nunes. Marcos, eu já fiz uma emenda no regimento interno, já fiz um pré-projetinho, eu estou querendo inserir nele a Comissão de Trânsito e Mobilidade, para a gente discutir mais esse assunto aqui dentro da plenária, viu? Porque é na comissão. Obrigado. Também tem uma série de sugestões, mas eu acho que tem algumas, o nobre colega aqui, acho que se a gente discutisse em plenário, ficaria mais tranquilo, é só isso. Também tem uma série de emendas. Então, faremos interno e depois voltaremos com a discussão para o plenário. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrado o grande expediente. Tenham todos uma boa semana, que Deus nos ilumine e agradecemos pelo trabalho.